Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar entrando na sua casa e enchendo a sua vida e de todos os seus familiares com a presença dele. Hoje eu vim aqui para nós conversarmos um pouco de algumas coisas que eu tenho recebido de Deus. Eu julgo ter sido uma revelação. Como vocês bem que acompanham o canal aqui sabem que a gente tem que fazer prova de tudo aquilo que nós recebemos. E não é à toa que todas as religiões que existem aí no mundo dizem que recebeu algo divino. E a gente sabe que até o inimigo vem com voz ou se faz de anjo para enganar, se possível até mesmo os escolhidos. Então a palavra de Deus diz que nós devemos fazer prova em tudo para sabermos se procede ou não dele. Eu tenho um pouco agora de relutância em contar testemunhos, em contar sonhos, revelações, porque infelizmente a gente vê que as pessoas dormem hoje, dormem de barriga cheia, nem têm uma comunhão com Deus, nem buscam a palavra de Deus, ou ouvem demais. Elas sonham e acham que aquilo ali vem de Deus. E muitas das vezes as pessoas não conseguem nem fazer prova daquilo que ela sonhou, se realmente é para ser mostrado a todos ou se é para ela em particular. Eu também não consigo julgar muito e nem consigo condenar essas pessoas, porque eu lá no início, quem acompanha esse canal sabe que eu também dei esse deslize, mas eu rogo a Deus que essas pessoas consigam ter maturidade espiritual para saber, para discernir quando uma revelação é para ela mesma ou quando ela tem que compartilhar isso com o público. E antes de mais nada também, eu fiquei muito desconfortável, fico desconfortável em compartilhar algumas coisas aqui, porque esse canal, ele é um canal falando de Deus, né? E muitas pessoas estão inscritas aqui e me procuram no e-mail, me procuram nos comentários dos vídeos e acham que eu tenho que sonhar e ter revelação de Deus todos os dias. Isso não existe. Não, eu não consigo acreditar numa pessoa que tem todos os dias revelações de Deus. Eu não consigo, eu tenho uma certa relutância. Porém, eu fiz uma avaliação a meu respeito que quando eu recebo algo de Deus, eu seguro muito, eu levo muito tempo para compartilhar com vocês, porque a gente tem visto modismo no dia de hoje, que tudo a pessoa viu ou tudo ela sonhou, ela acha que é de Deus. E a gente sabe que há o próprio Senhor, o nosso Cristo, ele disse que nos últimos dias viriam falsos profetas e muitas pessoas iriam dizer que veio em nome dele para enganar, né, os incautos, enganar todos aqueles que estão despercebidos. E eu fico muito relutante, às vezes, quando eu recebo as mensagens de Deus em passar, porque a gente está num momento que é muito fácil, tá? Virou moda dizer que é cristão, virou moda dizer que é evangélico, mas eu também não posso deixar de compartilhar com vocês aquilo que eu tenho recebido por conta disso, certo? Porque até mesmo na época do Egito já existia falsos profetas. Lembra quando Moisés jogou o cajado e transformou em serpente, mas Faraó também tinha seus magos para fazer as mesmas coisas. Então, desde a antiguidade existem pessoas que estão realmente a serviço de Deus e existem pessoas que estão a serviço do mal, mas que querem aproveitar certos dotes, né, do mal para dizer que é Deus ali também trabalhando através das vidas deles. Mas ontem, dia 8 de janeiro, eu tive um sonho e eu julgo que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu sonhei que eu estava no Brasil. Eu tinha chegado no Brasil e algumas pessoas que assistiam o meu canal pelo YouTube me convidaram para pregar em suas igrejas. E havia uma moça no meio dessas pessoas e ela dizia para mim: Rejane, você pode pregar na minha igreja? Você pode falar essas coisas lá na minha igreja? E eu vou falar assim: por que você não prega? Por que você não fala? E ela disse para mim: eu não posso falar porque as pessoas não vão acreditar em mim. E eu falava assim: como não vão acreditar em você? Se você pregar a palavra de Deus, as pessoas vão acreditar em você. E ela começou a dar uma porção de informações ali pelo qual ela não pregava. Ela falou assim:
as pessoas vão pelo menos ouvir a você, porque você pelo menos é de fora. E aí eu falei assim, então vamos fazer o inverso, você prega lá em casa e eu prego na sua casa. E eu entendi que ali eu estava falando que o vaso de casa não tem honra. E naquele mesmo momento eu aceitei o convite dela para ir pregar lá na igreja dela. Ao chegar na igreja, eu percebi que a igreja tinha um movimento muito diferente, um movimento estranho. Havia um pastor nessa igreja que ele estava se vestindo como caipira. Ele parecia caipira, caipira mesmo, caipira. Quando eu falo caipira, é uma pessoa que trabalha na roça, que a gente fala um caipira. Esse pastor estava vestido, estava usando um chapéu de palha, tinha alguma coisa comendo no canto da boca. E esse pastor, simplesmente, ele estava bem despojado com a roupa dele e da maneira como ele falava comigo, ele era bem despojado. E eu falava assim, qual o nome daqui da igreja, né? Qual o nome que o senhor colocou aqui? E ele falava, aqui é a igreja do... É até estranho, né? Ele falava, aqui é a igreja do Zé Quebradeira. Eu achei aquilo estranho. Como é que o homem diz que era a igreja do Zé Quebradeira? E eu perguntava para ele, por que você colocou um nome tão diferente numa igreja para pregar a palavra de Deus? E ele virava para mim e dizia que ele tinha posto o nome dele da igreja de Zé Quebradeira, de alguma coisa que eu não me recordo, porque ele tinha que atrair as pessoas para dentro da igreja. As pessoas tinham que se sentir confortáveis ao entrar na igreja. Ele falou assim, a palavra de Deus diz, ele virava para mim e respondia, a palavra de Deus diz que Paulo se fez de tolo para ganhar os loucos desse mundo. E eu virei para ele e falei assim, não, Paulo não se fez de louco para ganhar os loucos desse mundo vestindo a roupa dos loucos, agindo como louco, vivendo como louco, praticando as coisas do louco. Paulo abaixou a bola dele, de sábio, de inteligente, porque ele foi crescido aos pés de Gamaliel. Ele entendia tudo sobre a lei de Deus e sobre a cultura, tanto judaica como romana. Ele abaixou a bola dele, se fez como igual para que ele pudesse alcançar aquelas pessoas a Cristo. Mas em momento algum, Paulo se fez como um deles, usou as mesmas posturas que ele, para que ele pudesse ganhá-los para Cristo. Na hora que eu estava rebatendo com o pastor, no sonho Deus falava comigo, cale-se, não é com ele que você tem que debater. Você tem que falar isso às multidões que seguem a ele. Não fale isso para uma única pessoa, senão ele vai bloquear a sua fala a quem tem que ouvir. E aí eu peguei e saí, e ele veio falando durante a nossa caminhada, e eu fui deixando ele falar, e a partir daquele momento eu não respondia mais. Aconteceu que no meio do caminho, enquanto eu estava me preparando, esperando o momento para a pregação, e nós íamos para algum lugar, aconteceu que tudo a gente tinha que falar com sussurros e em códigos. E eu falava para as mulheres, porque eram só mulheres que estavam me acompanhando, exceto esse pastor, e que parou no meio do caminho, foi resolver as coisas dele. Por que vocês estão falando desse jeito? E elas falavam a seguinte coisa, Rejane, agora nós não podemos falar o que nós pensamos, porque senão eles vão vir até a nossa casa. E eu perguntava, eles quem vão vir até a nossa casa, a casa de vocês? E elas falavam, a justiça vai vir até a nossa porta. Nós só podemos falar o que tem que ser dito por eles, o que eles querem ouvir. E o mais interessante é que elas falavam que elas tinham segredo entre elas, porque elas não sabiam quais das irmãs, quais dos crentes eram os espiões.
Então eu comecei a observar que até para eu pregar, eu teria que ter cuidado, e foi por isso que aquela irmãzinha me convidou. E aí eu perguntei para ela, e ela falou assim: você tem coragem? A gente acha coragem, né, pessoal? Eu procuro coragem. E ela falou assim: eu vejo que você tem coragem. E há pessoas que estão chegando no nosso meio, e há pessoas que abraçaram a fé e que nunca ouviram falar da volta de Jesus. Eu preciso que você vá e pregue para essas pessoas, porque elas nunca ouviram falar da volta de Jesus. Lá na igreja o pastor não prega. Aquele pastor Zé da Quebradeira. Acontece que no meio do caminho aconteceu um fenômeno muito interessante, e que eu vi algumas pessoas passando necessidade, pedindo comida. Eram pessoas que tinham uma vida razoavelmente bem e que passaram a passar necessidade, não tinham o que comer. E elas me pediam comida. E eu, por algum motivo, virava e pedia. Tinha um açougue, tinha alguém ali vendendo carne. E era tudo muito caro para essas pessoas. Só que eu não me atentei ao preço, porque eu estava me atentando aos fatos do que estava acontecendo. E como havia um grupo razoavelmente de pessoas ali naquele local, então o rapaz chegou com 3 peças de carne. E eu, foi no impulso, eu falei assim: não traga 3, traga 4. Depois que ele voltou e todo mundo ficou assustado, porque ao invés de 3 eu pedi 4, é que eu me atentei. Eu falei assim: meu Deus, eu nem perguntei quanto vai custar e eu pedi 4. Eu deveria pedir primeiro para ele pesar e ver se eu tenho condições de pagar as 3. E se sobrasse alguma coisa, eu pegaria a 4ª peça. Mas aí naquele momento, o que aconteceu? O homem veio com algumas peças de carne e guardou em um freezer. E ele ali estava separando cuidadosamente as carnes que havia sido pedido por outros clientes. Mas havia me informado que as minhas 4 peças de carnes estavam sendo limpas e cortadas e iriam ser entregues. Naquele momento, aquele grupo começou a conversar comigo e falar para mim: Rejane, se Cristo não voltar logo, nenhum de nós vai sobreviver. Eu, tomada por fé naquele momento, eu virava e falava para elas: mas não, espera só mais um pouquinho. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai dar uma resposta. Ele vai falar com cada um de nós. Ele vai cuidar de cada um de nós. Nesse momento que eu falava isso, eu não tinha recebido nada de Deus para falar isso. Mas eu estava movida pela fé, pela confiança de que Jesus não iria nos desamparar. E aí dei essa palavra de conforto. Mas um pouquinho mais à frente, eu percebi que eu fiquei aflita com a situação que eu estava vendo no Brasil. Eu fiquei aflita com a situação que eu estava vendo na vida de pessoas que outrora eram bem-sucedidas e que agora estavam passando necessidade. E eu fui perguntar a Deus. Eu fui falar com o Senhor. Senhor Jesus, qual é a nossa posição agora como igreja, mediante a isso tudo que está acontecendo? Naquela hora, Jesus falou no meu coração no sonho: aguarde, porque eu vou falar com cada um de vocês. Eu tive a oportunidade novamente de estar com aquelas moças e eu falei isso. Eu falei: Jesus falou para mim, para nós não nos desesperarmos, porque Ele vai falar com cada um de nós. O dia seguinte, veio uma moça magra, uma jovem, aparentando seus 20 e poucos anos. Ela não tinha nem menos nem mais, mas estava na casa dos 20 anos, magra. E ela veio falar comigo. Ela falou assim: Rejane, Cristo falou comigo ontem. E Ele me disse o que eu devo fazer nesses últimos dias.
Naquele momento eu virei para ela e falei assim, não fale nada comigo. Eu não posso ouvir. E aí, eu não podia ouvir. Por mais que eu desejasse ouvir, eu não podia ouvir. Eu tinha que falar isso para ela. Eu não podia deixar ela falar. Por quê? Porque no nosso meio, nós podíamos estar sendo vigiadas por qualquer pessoa que estava naquele salão. Por qualquer pessoa no nosso meio, qualquer pessoa ali poderia ser um espião da lei. Da lei. Poderia ser um informante da lei. Qualquer pessoa naquele meio poderia ouvir aquela informação e passar à frente. Mas eu também não podia ouvir dela o que ela disse que recebeu de Cristo, porque eu também não podia confiar nela. No dia anterior, ela ouviu eu falando que Cristo disse que ia falar com cada um em particular. Como que eu posso ter certeza? Como que todos nós poderíamos ter certeza de que ela realmente recebeu uma mensagem de Cristo ou que não era uma cilada? O que aconteceu? Eu ignorei totalmente a fala dela, ela se contentou e ela virou para mim naquele mesmo momento e falou assim, não tem problema, mas eu tenho um canal no YouTube e eu vou contar para as pessoas que me seguem o que Cristo me falou. Na mesma hora eu a repreendi e disse, não conte, porque é um segredo. E se você contar para qualquer pessoa, você vai estar impondo em risco a todos aqueles que estão do seu lado. Vai acompanhando bem os detalhes desse sonho. Ela questionou para mim, como não? A Bíblia está escrito que nós devemos pregar dentro e fora de tempo. E a Bíblia diz também que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. Eu preciso pregar isso no YouTube. Eu preciso dizer para as pessoas se prepararem. Naquela mesma hora, Deus me usou para falar com ela. O tempo de pregar acabou. E quando eu digo isso, o tempo de pregar acabou. Todos que estavam ali se assustam e me questionam como as pessoas serão salvas se não há quem pregue. Na mesma hora eu recebi de Deus que as pessoas seriam salvas, porque todas já haviam ouvido por alguma vez falar o nome de Jesus. E que o Espírito dele ia trabalhar na memória, na recordação de cada pessoa, no coração delas, para que elas, por livre vontade, viessem ou não a se recordar dessas mensagens e entregar a vida a Cristo. A semente estava lá. A palavra já tinha sido plantada. Agora, fazer frutificar e crescer ia depender daquela pessoa. Mas que o Espírito de Deus ia trabalhar no coração de cada uma para que elas se recordassem e tivessem oportunidade de dar a vida delas a Cristo. Que elas se recordassem daquilo que um dia elas aprenderam a respeito de Cristo e a partir daquele momento, dar ou não uma oportunidade para mudar as suas vidas. Passou um tempo, ela saiu dali com aquela mensagem de que ela não poderia postar e não poderia expor as pessoas que estavam ao redor dela. O que aconteceu? No dia seguinte, veio essa menina correndo, desesperada, gritando. Eles estão vindo atrás de mim, eles estão vindo atrás de mim. E para na minha frente e me pergunta o que eu devo fazer. Eu falei assim, eu não sei o que você fez. A gente disse que não era para você publicar o que foi revelado para você. E você foi no YouTube revelar? O que houve? Ela, não, eu não revelei a ninguém. Mas eu peguei a minha câmera, o meu celular e filmei os céus. Olha, gente, presta atenção nisso. Eu filmei os céus. Eu estava filmando os pássaros voando no céu. Estava um dia lindo. Eu resolvi filmar e postar no YouTube. E só porque eu filmei os pássaros voando no céu, eles estão vindo atrás de mim. Eu virei para ela e falei, você errou.
Eu disse para você que nada que é do Criador você podia compartilhar com as pessoas. Quando você compartilha os pássaros voando nos céus, você está pedindo para as pessoas observarem a criação de Deus. E automaticamente, quando você filma o céu e a criação de Deus voando nos céus, você está convidando, ainda que não com palavras, as pessoas a adorarem ao Criador. Pelo simples fato de você ter feito isso, eles sabem quem você é. Então, quando eu acordei, voltando, quando eu acordei, eu percebi que tudo que estava se relacionando à criação e ao Criador estava sendo proibido naquele período. Então, automaticamente, quando ela faz isso, ela publica pássaros voando nos céus e automaticamente isso é denotado como glorificando a Deus pela criação e convidando, ainda que indiretamente, o povo a adorar ao Criador. Ela se expõe como uma cristã e se expõe contra a mensagem que estava sendo pregada naquele período. Ela se expõe como opositora de tudo aquilo que estava sendo ditado naquele período. E mais uma vez, essas pessoas começam a ficar desesperadas, porque sabia que a qualquer momento iam entrar procurando essa moça. E eu virei para eles e falei, se acalme. Jesus falou que ele vai visitar todos os escolhidos e vai dizer qual é o próximo passo que deve ser seguido. E aí aquelas pessoas começaram a ficar calmas, inclusive a moça que eu falei para ela, falei assim, o que você recebeu de Deus, guarda no seu coração. Baseado nisso que você recebeu, você precisa temer? Acontece que, aqui vou contar uma parte que muitos de vocês não vão gostar. Que naquela noite, eu dormi naquela casa, eu estava ali com todas elas, todas aquelas pessoas aflitas, e eu recebi a visita de Cristo no sonho. E estava começando a me dar instrução para a vinda dele. Na hora que Cristo começa a falar comigo, alguém bate na porta do meu quarto e eu acordo. Esse sonho mexeu comigo e eu comecei a perguntar a Deus como seria possível nos últimos dias Jesus aparecer para os seus escolhidos e dar informação de qual seria o próximo passo que cada um teria que tomar. E eu comecei a perguntar, por que não mostrar para toda a igreja? E eu entendi que nos últimos dias o trigo vai estar tão entranhado com o joio que ninguém vai saber quem era quem. Isso foi mostrado no sonho. Nós não sabíamos quem de fato professava a nossa fé. Quem de fato era um de nós. Ao ponto de quando uma pessoa falava que Cristo deu uma mensagem, a gente não queria ouvir porque nós não sabíamos se aquela pessoa de fato recebeu aquela mensagem ou se ela estava nos levando para uma cilada. E aí eu fiz uma oração a Deus, perguntei, fiquei meditando no sonho durante a manhã. E o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou para mim, eu sempre preparo os meus antes de qualquer fase. E o que você sonhou essa noite não é nada novo. Eu já tinha feito isso uma vez. Abra lá em Atos capítulo 1, versículo... Eu vou ler logo na íntegra para que eu possa parar e vocês meditarem. Atos capítulo 1. No primeiro livro que escrevi, prezado Teófilo, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu.
antes dele ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que havia escolhidos como apóstolo. Aqui está sendo dito que Jesus, após a ressurreição dele, antes dele ir aos céus, ele reuniu os seus escolhidos. Quem são os escolhidos dele? Os discípulos, e deu ordem a eles de alguma coisa. Preste atenção. Versículo 3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma de que ele realmente estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu a seguinte ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhe dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas aqui, em poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus está falando aqui, ele, antes de voltar para o Pai, ele diz assim: vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão esperar até que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Porque João batizou com água, mas eu vou batizá-los com poder, para que vocês, a partir desse momento, comecem a pregar o meu evangelho. Então, essa promessa se cumpriu. Só que preste sua atenção em uma outra coisa. No versículo 6 diz assim: após isso, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então eles perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para os céus diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam mais vê-lo. Os discípulos ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de brancos apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para os céus, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aqui eu quero dizer para vocês que Deus confortou o meu coração quando me deu essa palavra. E foi Ele mesmo que mandou eu abrir aqui e ler isso, e que Ele ia me dar a interpretação que eu passo para vocês agora. Quando Jesus estava indo preparar lugar para nós, antes dele subir, ele deu ordem para os discípulos se prepararem e ficarem em Jerusalém para que eles fossem revestidos de poder para uma fase que iria começar a partir daquele momento. Aqui nós temos 2 promessas. 2 promessas. Repetindo, nós temos 2 promessas. A primeira promessa: vá para Jerusalém e espere lá até que do alto vocês sejam revestidos. A segunda promessa: a mesma maneira que vocês o viram subir, ele irá voltar. A primeira promessa foi cumprida. Foi cumprida como? Foram revestidos de poder, como vocês podem ver no decorrer da leitura. Só que foi feita uma segunda promessa. Varões galileus, o Jesus que vocês viram subir agora é o mesmo que voltará da mesma maneira que vocês o viram subir. Quem viu, quem recebeu essa promessa foi a igreja de Cristo. Quem recebeu essa promessa foi a igreja primitiva. E quem verá o cumprimento dessa promessa é a igreja dos últimos dias. Só que presta sua atenção numa coisa. Jesus não falou para todos os seguidores dele, não deu ordem a todos os seguidores dele para estar em Jerusalém. Ele deu a um grupo,
aos escolhidos dele. Por que Jesus não falou isso, já que todos estavam vendo que ele ressuscitou? Ele não foi falar isso em praça pública? Porque para receber poder, para receber instrução, para receber aquilo que é do Senhor, é só para os escolhidos. Da mesma forma, o que me foi mostrado em sonho. Nos últimos dias, ele virá dar a última instrução, não para receber o poder que vem dos céus, que todos nós já o recebemos como aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, mas para receber-se a segunda promessa que ainda não se cumpriu, a do retorno dele. Jesus me fala aqui claramente que ele reuniu os seus discípulos e deu ordem para eles em particular, para eles receberem a primeira promessa, que foi o poder do Espírito de Deus na vida deles. E da mesma maneira, ele visitará os seus escolhidos para receber a segunda promessa que ainda não se cumpriu, que é da volta dele. E será em particular. Assim como ele deu ordem aos seus discípulos, a primeira igreja em particular, ele dará ordem à igreja dos últimos dias em particular. Para encerrar esse vídeo, que já ficou bastante longo, eu quero dizer algumas coisinhas a vocês. Primeiro, nem todos que estão conosco, que diz que são cristãos, realmente são cristãos. Não adianta você ter o rótulo, porque Cristo sabe, e você não será visitado. Segundo, por mais que o mundo esteja em caos, por mais que o Brasil esteja um caos, acredite numa coisa: os santos serão guardados. Outra coisa que eu vejo: promessas podem ser perdidas se você não souber guardar um segredo. Aquela jovem quase perdeu uma promessa, porque ela não soube guardar um segredo. Ela estava muito deslumbrada, não sei o que ela representa, mas ela estava muito deslumbrada com aquilo que ela recebeu e quase acabou perdendo essa promessa. Outra coisa que eu quero vos falar: eu fui chamada para pregar porque pessoas não tinham coragem de falar. O povo do Brasil, se não se humilhar, vai continuar as calamidades, e o que eu vi no sonho é que elas se perpetuam a ponto de pessoas sentirem fome, passarem fome. Aí muitos de vocês podem falar assim: mas eu fiz a minha parte, eu vou responder por isso? Não, você não terá parte disso. Mas se você estiver na posição de filho e de filha de Deus, não como uma árvore fake, mas como uma árvore que realmente produz frutos bons. Porque a cada um de nós, como igreja dos últimos dias, teremos uma visitação especial do nosso Mestre para recebermos a última ordem de comando, de preparo para o retorno dele. E aqui, para concluir esse vídeo, os discípulos viram Jesus subindo, a igreja primitiva viram Jesus subir aos céus. A igreja dos últimos dias verá, a igreja dos últimos dias verá Jesus voltando em glória. O arrebatamento será visível. O arrebatamento não será de surpresa. Como assim de surpresa? Quando dois estiverem, de repente, bum! Não. Ele será anunciado. Dia e hora? Não. Mas ele será anunciado o período, sim, que ele irá acontecer. Por que eu posso afirmar isso?
Porque foi anunciado o período que eles iriam receber o Espírito de Deus. Jesus deu informações do que iria acontecer. E a Bíblia diz que, de repente, quando todos estavam na casa, quando parecia que tudo já tinha acabado, que não ia acontecer mais nada, a Bíblia diz que, de repente, o vento entrou e encheu a todos os que estavam naquele cômodo. É assim que será o arrebatamento da igreja. Quando todos que receberem a notícia e a informação estiverem reunidos em quê? Em um só lugar? A Bíblia diz que é um só propósito, porque o próprio Cristo dá informações a respeito disso. A Bíblia diz que eles estavam em uma única comunhão, eles tinham obedecido ao comando. Então, quando todos estiverem recebendo esse mesmo comando, estiverem fazendo parte, fazendo menção daquele comando, de repente, a Bíblia diz, de repente o vento encheu aquele cômodo. Assim será o arrebatamento. Quando todos que receberam a instrução pensarem que nada irá acontecer, de repente Jesus entrará, não pelo cômodo de uma casa, mas pelo cômodo desse lar que se chama terra, e buscará os seus escolhidos. E nós o veremos, assim como ele subiu, a igreja primitiva viu, nós o veremos retornar. E aí sim, ele parará nos ares e levará os seus escolhidos. E muitos que estavam misturados conosco vão começar a ver um por um subindo, e eles vão ficar e vão ver que o tempo acabou para eles. Aqui eu deixo bem claro para vocês essa revelação baseada na palavra de Deus que eu tive. Não perturbe o seu coração. Confie em Deus. Faça a tua parte. Ora pela nação, ora pelo país. E mais do que nunca, ore para que você fique de pé e seja achado como digno para receber a visita do seu Senhor, para se preparar para o retorno dele. Quem acompanha os estudos desse canal sabe que essa mensagem ela entra em harmonia com o estudo sobre o rapto da noiva de Cristo e sobre a levada do trigo maduro. Eu vejo isso claramente em harmonia com esse estudo. Queridos, se até agora você achou que é fácil, que é besteira servir a Cristo, fique firme. As coisas podem piorar, mas você não estará só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Ele não dorme. O nosso guarda, o nosso Senhor, Ele não dorme e é fiel para cumprir as promessas dEle. Amém. E Maranata. Que o Senhor Jesus possa vir e nos encontrar vigilante e preparado para o retorno dEle.